Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o programa Mulher Real. Mais uma vez com o objetivo de trazer palavras de encorajamento e paz para você. Abra o seu coração para o que o Senhor preparou para nós hoje. Mulher Real já está no ar. O nosso Deus é um Deus de promessas. Quando recebemos uma promessa, automaticamente criamos expectativas e quando se trata de filhos, então, nem se fala. A Marciele sabia que seria mãe, mas teve sua fé posta à prova e pode comprovar, ele é fiel para cumprir. Hoje ela vive a maternidade de uma maneira muito especial e tem muito mais a nos ensinar. Pastora e amiga, Marciele, é assim mesmo. Muito obrigada por estar aqui. Amém. E nos agregar com a sua vida, a sua história, com a sua família. Amém. E eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui realmente muito edificados. Ai, glória a Deus, eu creio. Um prazer estar aqui com você novamente, minha Amém. amiga. Você realmente é uma conexão de vida, uma mulher real. Isso aí, só mulher real que tem que entrar aqui. É isso aí. Então, Márcia, já para os íntimos, né? Isso. Mas assim, falando sobre promessas, expectativas e sobre também processos, né? Propósitos também, Isso, né? com certeza. Que Deus já tem ministrado no nosso coração. É verdade. Mas sobre a sua história, sua família, sobre toda a trajetória daquilo que Deus preparou em seu coração, na vida do seu marido, na chegada, sim, de 2 presentes que Deus te deu, né? E eu tenho certeza que as mães, mulheres também, que já têm uma projeção de ter filhos, família, serão inspiradas pela sua força, pela sua garra, de entender que é tão bom estar tão próximo ao Senhor e entender que Ele cuida de cada detalhe e que Ele é um Deus que cumpre cada promessa, sim, sobre as nossas vidas e Deus nunca erra e nunca falha. Graças a Deus por isso. E Ele conhece a gente de forma tão surpreendente que Ele sabe realmente o que nós podemos suportar e entender que em todo tempo, se nós o convidarmos, verdadeiramente a gente não vai estar sozinha. Eu tenho 19 anos de casada, casada com Marcos de Oliveira Martins, um homem precioso de Deus para mim. E depois de 2 anos de casado, nós tivemos o Samuel, que é o nosso primogênito. E o Samuel foi assim, o bebezinho, o primeiro filho, né? O bebezinho especial e tal. E eu comecei como qualquer mãe. Tem o cumprimento da maternidade, depois volta a trabalhar. Sim. Nesse processo todo de trabalhar, eu deixava ele na escolinha, trabalhava. E ele começou todo o processo da alfabetização. Quando eu era mais nova, eu estudei na escola pública. E nós, eu não sei por que a gente tem isso na nossa mente, cargas d'água, a gente fala assim, eu vou dar o melhor para o meu filho e vou colocar meu filho na escola particular. Coloquei meu filho na escola particular, trabalhando, e foi bem gostoso ver o cuidado de uma escola particular com meu filho. Mas nesse processo da alfabetização, nós percebemos que o Samuel, ele estava mais aquém dos outros alunos. Na verdade, quando a gente tem um parâmetro para comparação, a gente tem um norte para poder seguir. Sim. Então, ele estava mais lento, não conseguia enxergar muito bem, fiz exame de vista, ele está com problema de vista, colocamos óculos nele, mas não conseguiu evoluir nos processos da escola. Até um dia a pedagoga me chamou e falou assim, olha, a gente queria que você fizesse uma avaliação com o seu filho, porque ele está diferente dos outros processos dos outros alunos. Nesse momento, eu vou ser sincera para você, que nenhuma mãe gosta de ouvir isso. Nenhuma mãe. Nenhuma. Por isso que a escola, ela precisa falar com carinho, com cuidado, não dar nenhum tipo de diagnóstico, alguma palavra, porque isso pode ferir uma mãe. Marca. E isso pode até atropelar os processos dela entrar no casulo e não progredir diante daquilo que o filho quer. Sabe por quê, pastora Flávia? A gente sabe que quando a gente tem um filho, a gente tem uma idealização. Né? Nós fomos gerados na geração Ken e Barbie. Então, a gente quer aqueles filhos bonitinhos e tal. Mas quando alguém fala que o seu filho está saindo do padrão, te sobe um alerta. Mas por que eu, Deus? Sim, sim. Então, nós começamos todo o processo de investigação. A escola mesmo sugeriu uma psicóloga, ela fez a avaliação, falou assim, olha, o seu filho tem uma probabilidade de ter transtorno de déficit de atenção, que hoje é conhecido como TDAH. Então, eu fui estudar aquele tal do TDAH.
E eu percebi que realmente era uma coisa que precisava de uma terapia multidisciplinar, fono, TO, psicóloga comportamental, e precisava de fazer a medicação. Nesse processo da investigação, duraram-se 9 meses. Deus fala o tempo todo. Sim. 9 meses é o tempo de uma gestação. Então, eu percebi que eu tinha a chamada na escola com muita frequência. Então, era 3 vezes na semana, depois 2 vezes a cada mês. E eu realmente percebi que eu precisava ter um momento a sós com meu esposo e definirmos algumas questões, das quais eu precisava realmente parar de trabalhar para poder fazer essa terapia multidisciplinar. Sim. Então, nós começamos a fazer essa terapia e foi fechado mesmo o diagnóstico de TDAH, ele já no primeiro ano. Nessa idade, eles não dão a medicação para a criança. Só que a escola, ela estava num padrão onde meu filho não era bem visto. Então, foi nos sugerido colocar na escola pública, porque a escola pública não tem como expulsar seu filho. Olha só, ela tem que abraçar o seu filho, independente da debilidade que ele tenha. Síndrome de Down, algum déficit neural, enfim, físico. Então, eu fiz o cadastro na escola e falei para a professora que ele precisava estar sendo acolhido e que ele ia tomar o remédio. Então, tive todo esse cuidado. Sim. Nesse processo, eu e minha esposa, a gente queria ter mais um filho. Por que não, né? Sim. Só filho único. Então, eu passei por um outro processo, o processo do aborto. Esse foi dolorido. Sim. Mulher também não nasceu para querer ter um filho e não poder ter. Olha, eu falo isso assim, com lágrimas nos olhos mesmo, porque Deus fez todas as mulheres para gerar. E nesse processo eu chorei muito com as mães que não conseguem engravidar. Porque eu tinha saído do hospital já com 4, 5 meses, e o médico falou assim, olha, você vai ter que ser internada e a gente vai ter que fazer uma curetagem, que o bebê não tem mais vida. E foi muito difícil. Parece que a gente se sente incapaz. Poxa, eu não sou capaz nem de gerar um filho. Há uma inconformidade com aquilo que nós estamos prontos. Poxa, Eva gerou Adão, né? Adão e Eva geraram filhos. Sim. Enfim, poxa, por que não? E nesse processo todo, eu fui para o quarto, e lá no quarto tinha uma mãe que tinha feito cesárea, mas o filho não estava com ela. E o peito esguechava, e eu falava, meu Deus, tem alguém que está pior do que eu. Sabe, pastora Flávia, amiga, às vezes nós estamos em uma tempestade e achamos que é o nosso fim, mas tem gente que está no tufão. Tem gente que está no deserto clamando por uma água. É verdade. Nós precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo e ver toda a circunstância. Sim. Passei por esse processo, o médico me deu um diagnóstico falando que eu teria mais dificuldade de ter outro filho. Continuei a vida cuidando do meu outro filho e Deus me deu a oportunidade de pregar num determinado lugar e uma profeta levantou e falou assim, olha, do céu foi liberado o que na terra já está concluído. Pode fazer exame que você está grávida. Uau! Aquilo para mim foi fantástico. Eu falei, vou para lá fazer o exame. E esse processo do Samuel, do aborto e dessa gestação profética foi o tempo de 6 anos, de 5 anos. Então, eu realmente estava grávida, a profeta estava realmente verdadeira, ela falou a verdade. E nasceu o Estevão. E o Estevão veio com muita alegria, porque esse é o nosso último filho e tal, depois de um aborto. E o Samuel querendo ter filho, você sabe como que é isso, né? Ai, mamãe, me dá mais um filhinho. E a gente percebeu que o Estevão tinha coisas das quais não era muito normal. E uma cunhada minha falou assim, Márcia, eu acho que ele tem autismo. Eu falei, que é isso? Que bicho é esse? E eu percebi, o Estevão não falava. E ele tinha uma forma de brincar com um carrinho só de rodinha. Ele não brincava com o irmão dele. Sim. Ele teve mais dificuldade de andar. Ele não olhava nos seus olhos. Sim. Eu chamava ele, Estevão, e parece que ele era surdo. Então, eu falei, gente, será que eu vou ter mais uma criança especial? E aí, diante dessa indagação, porque você percebe que quando nós temos algo que não está claro, a gente corre atrás de solução. Sim. Apesar que nós não queremos a resposta do qual a gente sabe que tem. Então, nesse caso, eu fui atrás de outros diagnósticos. Procurei a pediatra, ela encaminhou para um neuropediatra e um psiquiatra infantil. Também fizemos o mesmo processo com o Estevão. Já 1 ano e quase 2 anos e meio, ele não falava, não era normal. Mesmo com uma genética da família, do meu esposo, que as crianças falaram com 4 anos. E eu percebi realmente que tinha um problema e foi diagnosticado depois de quase 9 meses. Um processo longo. Então, a terapia para lá, a terapia para cá, foram 4 também, fono, psicóloga comportamental e TO.
e fechou o diagnóstico de autismo. No fechar o diagnóstico de autismo, a Marciele foi desconstruída. Porque eu falei assim, Deus, mais um filho especial, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Sim. E como que eu vou falar isso para minha família? Porque o autismo e o TDAH não têm a formação genética, a exposição desse problema da síndrome. Porque o autismo é o transtorno que faz com que a criança tenha problemas de estímulos neurais, comportamentais, mas não tem algo visível, como um síndrome de Down. Então, como que eu vou falar isso com os meus pais? Como que a sociedade vai aceitar isso? Como que o meu marido vai aceitar isso de novo? Uma cobrança, né? Muito. Sabe, minha amiga, a gente não está pronto para o diferente. Essa é a verdade. Por mais que a Igreja do Senhor Jesus seja inclusiva, a gente ainda está aquém a isso. A gente não tem falas no púlpito sobre crianças com autismo. Uma criança com autismo não consegue ficar direito numa sala de aula. Não ela não consegue por causa do som. Sim. Ela não consegue interagir com outras crianças. Isso. E por que a gente não fala? Porque não tem mãezinhas que têm coragem de falar, ei, a sua vida não acabou. Isso. Tem uma luz que Deus pode te direcionar, uma luz no fim do túnel, sei lá, que o mundo fala essas palavras assim. Então, nesse processo, onde eu realmente descobri que eu teria que ter 2 cuidados, eu tive que abrir mão do meu sonho. Porque quando a gente é mãe, a gente anula um pouco o nosso sonho. Sim. Mas nosso maior desejo é ser mãe. Verdade. Então a gente fala assim, trabalho, isso. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que abandonar meu trabalho, porque aí já eram 6 terapias por semana. Não dava não, irmã. Nem se eu tivesse muito dinheiro para ter uma babá, não dava. Eu tinha que estar perto. Certo. E nessas andanças das terapias, eu encontrava muita mãezinha, sabe como? Sozinha. Olha. Os pais abandonavam, algumas avós, porque a mãe tinha que trabalhar. Um cenário de muita gente não sabendo o que é ainda. Sim. Sabe, minha amiga, eu achei muitas profissionais ainda não preparadas para o TDAH e para o autismo. Pessoas que conhecem a síndrome, mas não estão habilitadas ou então não têm muito conhecimento para ajudar-nos. Sim. Eu fiquei com uma fono 6 meses, o Estevão não falou nada. Olha aí. Na hora que eu coloquei numa outra fono, que tinha o conceito do ABA, que é a informação de alfabetizar a criança com imagens, falou assim, nós vamos ajudar. Você não tem noção o que você ouvir uma criança com 3 anos falar mamãe. É profundo demais, né? Muito. Márcia? É emocionante, porque a gente espera isso de uma criança com 6, 7 meses. Então, os processos da maternidade, eles são adiados. Você tem uma criança que não consegue expressar nada para você. O outro que tem TDAH, ele é tímido, ele é retraído, ele quer brincar com o irmão e o irmão não consegue brincar com ele. Então, todas essas deficiências dentro de casa me trouxeram um choque. E aí o desafio maior é quando você vê que os processos estão atrasados das suas amigas. Né? Tudo muda. Mudou muito para mim quando realmente eu percebi que eu precisava ser uma mãe especial. Agora, eu vou ser sincera, ninguém quer ser mãe especial. Não. Ninguém quer ter uma criança com uma dificuldade, uma debilidade. Primeiro, porque você sabe que seu filho vai sofrer. Segundo, que você acha que você não está apta para aquilo. E, às vezes, você não tem alguém que compreenda as suas limitações. Por exemplo, depois que eu tive o diagnóstico, eu conheci algumas pessoas das quais realmente me ajudaram, sabe? Teve a Sandra do Bernardo, que me ajudou muito, ela me deu um norte. Mas, às vezes, a maioria do tempo vai ser sozinha. Porque você vai ter que aprender a ser mãe de 2 crianças diferentes. E no caso do TDAH e do autismo, são 2 opostos, literalmente. Né? O Estevão, ele é super dinâmico. Ele chega da escola e fala assim, mamãe, tem um bilhete para assinar. E o Estevão fala, mãe, era para ter assinado um bilhete ontem, mas aí... É mesmo? Sério. Gente. Então, aí você fica assim, poxa, como que eu vou fazer? A gente tem que ter muito equilíbrio vindo da parte de Deus. Mas sabe onde que eu fui construída
a realmente entender o que era ser mãe especial foi quando eu abri meu coração para alguém que ia poder me entender. Porque o maior incógnita que existe para um diagnóstico é por que eu, Deus? Nossa, essa frase todo mundo vai falar. Sim. Porque eu que fui sorteada com 2 crianças especiais. Não podia ter dado só um para mim, um para outro. Ô, Senhor, nesse lugar foi onde eu conheci o verdadeiro Deus, que eu só ouvia falar e não andava de forma íntima. Sabe, existem sim mulheres e famílias que hoje vivem um relacionamento muito aquém do que a gente pode ter com Deus. A gente tem Ele como Senhor e Salvador. Às vezes a gente tem Ele como Salvador, porque a gente quer a eternidade, mas como Senhor não, porque você não quer se submeter. Mas quando você tem Ele como um irmão, você sendo considerada uma filha de Deus, tudo é diferente. Eu tenho debaixo da minha casa um porão e eu fiz desse lugar um lugar com cheiro muito desagradável, a gente tentou arrumar lá, para ser o meu lugar secreto. A Bíblia fala tanto sobre isso, Mateus 6,6, vá para o seu quarto, fecha a porta, o Senhor te vendo secreto e te responderá. Eu falei assim, vamos praticar a Bíblia. Porque, afinal de contas, eu fui consagrada pastora quando eu estava com o Estevão na barriga. Aí você fala assim, poxa, eu fui consagrada pastora com um bebê na barriga já autista. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quando eu e o Marcos fizemos corte, no início do nosso namoro, nós recebemos muitas palavras proféticas sobre o futuro dos nossos filhos, mas muita palavra. E eu fui para esse lugar falar com quem ia me ouvir. Sabe o que eu fiz? Peguei uma cadeira vazia. E aí eu convidei o Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso entender. Por que foi eu? Por que eu vou ter que carregar isso o resto da minha vida? Sim. Porque na hora eu falo luto, sabe, da maternidade, você é desconstruída. Ah, seu filho vai casar, vai ser advogado, vai ser pastor, vai ser missionário. Mas diante do diagnóstico, você vive um dia de cada vez. Você não pode ser paralisada pelo diagnóstico. Isso. E todos os dias Deus falava isso comigo. O diagnóstico não é o seu fim, minha filha. Amém. O diagnóstico é o seu testemunho. Amém. Nesse lugar foi onde eu comecei a ter força. Aí, minha amiga, eu acordava mais cedo para preparar o lanche de um, para pegar o outro, colocar dentro do carro, levar o outro para a escola, ir para a terapia. Durante 4 anos, eu fiquei dentro de carro. Eu colocava lanche dentro da bolsinha do carro, colocava travesseiro, cobertor, roupa, porque ia trocar. Uma casa, né? Uma casa dentro do carro. Então, durante esses 4 anos, eu tive que me ausentar um pouco da socialidade das pessoas. Porque o Estevão, por causa do sensorial papilar, ele tinha ânsia. Então, imagina, você está com seu amigo e seu filho tem ânsia. Eu tinha que fazer uma carne, por exemplo, um bife para o Samuel e carne moída para o Estevão. Eu tinha que fazer um arroz integral para o Samuel, que gostava, e um bem molhadinho, passatempo, assim, para o Estevão, porque ele tinha coisa mais pastosa. Para eu poder pensar onde eu vou, vou levar o Samuel no Guanabara. Mas como que eu vou fazer? O som daquele lugar. Eu já voltei para casa por causa disso. Sabe como nós íamos para o culto? Meu esposo ia para o culto de manhã. Eu ficava com o Estevão e eu ia à noite e ele ficava com o Estevão. Porque as igrejas hoje, elas estão se adequando a esse novo, que é o diagnóstico. Naquele tempo, né, 5 anos atrás, no diagnóstico, a igreja não tinha. Hoje não. Hoje a igreja está estruturada para isso. O que você precisa fazer é comunicar, por exemplo, a professora do Ministério Infantil. Olha, meu filho tem um diagnóstico. Você permite que eu fique ou você está apta para essa criança ficar? Porque a verdade é que nós, como mãezinhas, tanto o TDAH quanto autistas, a criança que é hiperativa, ela não consegue ficar no Ministério Infantil. A professora fala, pelo amor de Deus, seu filho não está derrubando tudo aqui, minha filha. Leva ele para casa. Oração em cima da cabeça dele, acha que é espiritual. Não tem nada a ver. Mas o autista vai para debaixo da cadeira, pega os brinquedos, fica andando. Então, para eles é tudo diferente. Então, aonde eu vou, eu incentivo os ministérios infantis a procurarem. Porque a igreja também precisa crescer para esse novo. Precisa. Se adequar para esse novo. Então, diante dessa situação do novo, do Samuel e do Estevão, hoje, eu, Marciele, tenho vivido uma experiência fantástica de Deus. Sabe, Samuel hoje está com 15 anos, já é um jovem, um adolescente, teve propostas muito boas. Hoje ele é acompanhado somente com uma psicóloga. Ele toma medicação, sim, para ir para a escola, tem a durabilidade mais ou menos umas 7 horas. Ele consegue se concentrar melhor. E hoje o Estevão só tem a psicóloga comportamental. Hoje ele não tem mais fono, hoje ele fala igual tagarela. Hoje ele consegue se socializar, ele
amável, ele onde ele vai, você tem que ver ele orando. Ele e o Samuel são realmente o meu maior tesouro. Sabe quando você fala assim, nasci para ser mãe de vocês? Olha para você ver, não é o oposto daquela mulher. Sim. Então, todo o processo que Deus foi mostrando para mim se reflete muito a uma frase que eu sempre falo. Quando você quer conhecer a Deus, você vai para o monte. Mas quando você vai para o deserto, você encontra a sua alma. É verdade. Eu encontrei a Marciele preconceituosa, a Marciele que estava preocupada com o que os outros vão achar, a Marciele que achava que os filhos não iam dar em nada, a Marciele que pensava, poxa, será que Deus vai curar autismo, Deus vai curar TDAH? Hoje, o Samuel consegue viver com o TDAH e muito bem, se relaciona com seus colegas. O Estevão, se hoje o psiquiatra dele, o Dr. Lucas, fala que se fosse dar o diagnóstico para ele hoje, ele talvez não se enquadraria em tudo. Então, o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo um milagre diário. É verdade. É um dia de cada vez. Amém. Sabe, nós precisamos nortear os nossos filhos para o parâmetro da fé. Porque o diagnóstico, ele tem a tendência de nos puxar. Isso, aprisionar, né? Isso. As nossas emoções ficam tão impregnadas naquilo. Fica. Ele não vai falar, ele não vai falar. Ele não vai ser nada. É isso. Isso é uma mente realmente que precisa ser renovada pela palavra. Sim. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ler a palavra para que haja renovação na nossa mente. Então, quando uma mulher é cristã, ela precisa se descobrir, porque ela precisa ser fortalecida para esse processo. Sim. E diante de tudo isso, dos filhos especiais, eu sempre tive o apoio da minha família, do meu marido. Meu Deus do céu, o homem também foi construído. Ele falava assim, como eu vou para a pracinha com dois? Como que eu vou para a pracinha com esses dois? E a gente começou a aprender a ser pai de criança especial. E hoje a gente não rotula os nossos filhos, a gente nunca rotulou. Sabe, minha amiga, a gente tem a tendência de falar, meu filho é autista. Ele chega e fala assim, olha, eu não consigo isso porque eu sou autista. Ele é resolvido com isso, você tem que ver. Mas ele consegue lidar bem com as coisas. Que lindo, então, eu vejo assim um processo. Nesse processo todo, nasceu algo que eu percebi que eu precisava. Você sabe que hábitos são construídos, né? Sim. A gente escova os dentes todo dia, a gente toma banho. E eu, como mulher, mãe de uma criança especial, pastora, eu precisava fazer algo mais profundo. Foi nesse dia do luto, o Senhor falou assim, eu quero que você estude a palavra diariamente. E eu comecei a estudar a palavra diariamente mesmo. Sim. Então, ele começou a me instigar. Falou, filha, agora eu quero que você grava áudios e mande para os seus amigos. E eu fui fazendo isso, e hoje nós já estamos com a Devocional da Márcia, que foi um ministério que nasceu fruto de um diagnóstico que hoje abençoa muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, todos os dias eu faço uma devocional de no máximo 10 minutos, com uma oração, uma palavra, um encorajamento para levar homens e mulheres a lerem a palavra e praticar. Isso aí. Porque esse é o desafio, né, minha amiga? A gente, como pastora, a gente sabe. Sim. Quanta gente prega e quantas vezes a gente vê a ovelha da gente sem praticar aquele conselho que a gente deu. Claro que a multidão de conselhos vem a sabedoria. A prática é uma responsabilidade nossa. O avançar é uma responsabilidade nossa. A gente muitas vezes transfere isso para o outro. E aí, o que eu faço com as devocionais? Hoje nós estamos com Telegram, WhatsApp, Como Spotify. é que tem acesso? Então, quem quiser entrar nos grupos da Devocional, é só acessar @devocionaldamarce no nosso Instagram. Lá tem uma bio. Hoje eu tenho a honra de estar em 2 web rádio. Olha, a Sede de Deus e a CNT, que é a igreja que eu congrego. E também estamos na plataforma do Spotify, indo como podcast. Então, o mundo todo hoje pode ouvir uma mãe real, uma mãe que tem 2 filhos especiais, que é pastora, que tem um ótimo marido, mas que tem uma vida que todos os dias precisa ser vencida em dedicar-se à prioridade para o Senhor. E abençoar outras pessoas. É verdade. Eu aprendi isso demais. Porque quando nós estamos servindo o outro, a gente esquece um pouco do nosso problema. Isso. E isso eu falo sempre para as mulheres que estão em depressão, que estão passando por situações dessas assim, vai no asilo. Eu fui em asilo sem ninguém saber na minha casa. Teve dias que eu deixava um na escola, o outro estava na psicóloga, tinha um asilo perto, eu comprava flores e eu falava assim, eu posso entrar só para entregar para as senhorinhas? Levar amor, né? Eu só ouvia. As senhorinhas ficavam só fazendo carinho na minha mão. Você que saía fortalecida. Eu saía. Eu falava, agora eu tenho condição de pegar o meu filho que não fala nada, o meu filho que tem o problema de novo na escola e falar, eu tenho o que dar. Porque é melhor dar do que receber. Amém. Isso traz uma inspiração, uma força.
né, para todas nós, né, que nós estamos assistindo, para todas que estão aqui, às vezes passando até por situações parecidas, né? Mas para um despertar daquilo que, se você está nessa jornada, Deus tem um propósito nessa jornada, né? E de abençoar tantas pessoas, quem iria imaginar, né? Só que no deserto, Deus também faz milagre. Exatamente. E olha, se você me permite, posso falar com os seus telespectadores? Pode falar. Então, para você, meninas, mulheres, mães, que tem criança especial, olha, o diagnóstico não é seu fim. Vai para os braços daquele que te amou e que te compreende e que sabe cada uma das suas pelejas. Se entregue de forma íntegra ao Senhor e Ele vai te ensinar a ser uma mãe também especial. Amém. Márcia, muito obrigada por estar aqui, para abrir seu coração e por trazer tanta coragem às nossas vidas. Foi um prazer estar com você novamente. E você vai voltar mais, Amém. Tá? Infelizmente, nosso programa de hoje já está chegando ao fim. Mas se você quiser saber mais sobre maternidade e muitos outros assuntos tão interessantes como esse, nos siga nas nossas redes sociais e faça contato conosco. Até o próximo Mulher Real.